Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Carlos aqui, chegando com várias aulas agora de legislação do SUS. Você quer se preparar com antecedência, você quer chegar no dia da sua prova e ter tranquilidade para fazer a prova de legislação do SUS. Vem comigo nessa playlist. Estou iniciando hoje a aula 1 sobre SUS. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver a evolução histórica da saúde, ou seja, como é que o SUS ele se formou. Nas próximas aulas, depois desse primeiro assunto, a gente já vai entrar na legislação em si. Esse é o assunto mais diferente de todos, mas não deixa de ser importante porque é cobrado também por várias bancas de concursos. Então vamos ver o que é que nós precisamos saber sobre a evolução histórica do Brasil. Primeiro, eu esquematizei o período, não só eu, mas como vários autores na literatura, eles esquematizam os períodos históricos da saúde de acordo com os períodos históricos do Brasil. Quando você estava lá no ensino médio, você estuda história da seguinte forma: você vê lá, primeiro período, a história antiga, depois vem história medieval, história contemporânea e assim por diante. Aqui na história da saúde, a gente também vai dividir por períodos para ficar mais didático, para ficar mais fácil de entender. Vamos ver quais são os períodos. O primeiro período é o Brasil Colônia. Brasil Colônia vai de 1500 a 1822. Brasil Império vai de 1822 a 1889, Brasil República Velha, ou Brasil República, de 1889 a 1930, Era Vargas, 1930 a 1964, Ditadura Militar, que vai de 1964 a 1985, e o pós-ditadura, 1985 a 1990. Nós temos ainda o período pós-1990, que é o período que a gente está vivendo hoje, mas aqui nos períodos históricos a gente só vai estudar até 1990. Quando for falar da legislação específica, aí eu vou entrar na parte de legislação pós-1990. Então, quando fala de provas, quando fala de períodos históricos, as provas gostam de datas. As datas são muitas datas e é difícil você aprender todas as datas. Então, as dicas que eu vou dar a partir de hoje e nas próximas aulas, nós vamos ter 3 aulas de história da saúde pública, para depois poder entrar na legislação. As dicas que eu vou dar para vocês são das principais datas, aquelas datas que já caíram em provas de concurso, que geralmente caem em provas de concurso, que são datas marcantes, certo? Vamos ver primeiro, antes de aprender data por data, período histórico, data histórica por data histórica, vamos aprender esses períodos primeiro. Então, os períodos eles são divididos nesses 6 períodos. Os 2 primeiros, Brasil Colônia e Brasil Império, são os 2 períodos que acontecem menos coisas relacionadas à saúde. Outra coisa importante é que a gente vai andar sempre junto com a história, tanto a história mundial quanto a história do Brasil, não só a história de saúde. Trouxe para vocês nesse próximo slide uma outra maneira de aprender isso aqui, ó. Esquematizando da seguinte forma: essa setinha ela vai finalizar com o SUS. Então, aqui no SUS, antes de chegar no SUS, a gente teve vários acontecimentos que foram divididos nesses períodos históricos. Vamos relembrar os períodos que a gente acabou de ver no slide passado. Então, vamos ver se você tem boa memória. Qual foi o primeiro período? Brasil Colônia. Isso, muito bem. É de 1500 a 1822. Vou resumir rapidinho cada período para depois a gente detalhar nas próximas aulas. O Brasil Colônia é o período assim que os colonizadores descobriram o Brasil, encontram uns índios lá, e a gente vai ter todo aquele ambiente sem ter saúde nenhuma, sem ter nenhum sistema de saúde, na verdade. Depois nós temos o Brasil Império, que é coladinho ao Brasil Colônia, quase não tem diferenças. No Brasil Império é caracterizado pela família real. A família real é quem dá as diretrizes
na saúde aqui no Brasil. O período da República Velha é um período caracterizado por um bom desenvolvimento da ciência. A ciência se desenvolve no mundo inteiro e se reflete aqui no Brasil também. Temos o período da Era Vargas. Esse período da República Velha, Era Vargas e ditadura militar, que é o próximo, ditadura militar. Esses três são os que são mais cobrados em prova. Ditadura militar é o campeão deles. Mas, voltando na Era Vargas, a Era Vargas, como o nome já diz, foi um período que foi marcado pela administração do Getúlio Vargas. Nós tivemos alguns avanços na área da saúde, na sistematização da saúde, poucos, mas avanços que são notórios para a gente falar no dia da aula de Era Vargas. Ditadura militar é o que mais destoa dos outros, porque foi um período revolucionário na saúde. Ele é visto pelas bancas, ele é cobrado pelas bancas, ele é visto pelos autores como um período de retrocesso na saúde, é um período onde o sistema de saúde foi totalmente defasado, por isso que ele geralmente cai muito em provas, mas a gente vai detalhar no dia da aula. E por fim, o período pós-ditadura, que é um período que todos antecederam o SUS, mas o período pós-ditadura é aquele período que foi ano após ano encaminhando até chegar na formação do SUS. Então, as provas querem que a gente saiba essa linha do tempo que está sendo mostrada aqui. Essa linha do tempo que está sendo mostrada aqui, a gente tem que ter na mente já, para quando pegar uma questão de prova, ter lá uma questão e uma data. Vamos supor lá, tem uma data de 1830. Tal fato aconteceu em 1830. Você não vai lembrar de data por data, mas você sabendo, lembrando essas lacunas, esses períodos divididos em 6 períodos, você vai lembrar que de 1822 até 1889 nós estávamos no Brasil Império. Como era a saúde no Brasil Império? Era na época do rei tal. Então é para isso que serve essa divisão e é assim que você vai pensar os períodos históricos. Vamos lá para o primeiro período. Hoje a gente vai falar rapidinho sobre Brasil Colônia, resumidamente sobre Brasil Colônia e Brasil Império. Nas próximas aulas vamos falar sobre mais 2 períodos, depois na outra mais 2 períodos. Então Brasil Colônia, como eu já falei, ele é caracterizado por presença dos índios. Então assim que os colonizadores chegaram aqui, os portugueses chegaram aqui, quem foi que eles encontraram? Os índios. E como é que era a saúde dos índios? Como é que os índios tratavam suas doenças? A que é que eles atribuíam suas doenças? Primeiro, eles tratavam as doenças com curandeirismo. Quem é que praticava esse curandeirismo? Era a figura do pajé. Então o pajé, que era o líder da tribo. A gente ainda tem tribos que não tem contato com o homem ou tem pouquíssimo contato com o homem e ainda é praticado esse curandeirismo nessas tribos. Então os índios, eles não eram os únicos habitantes daqui do país e eles atribuíam as doenças, eles achavam que as doenças eram causas divinas, causas sobrenaturais. Era por conta do Deus Sol, o Deus da Lua, o vento causava isso, as condições climáticas causavam as doenças e era atribuída essa causa sobrenatural às doenças. A gente vai ver que vai ter uma evolução nos períodos históricos para a motivação da doença. Por que a doença surgiu? Cada período tem um tipo de motivação diferente. Aqui no Brasil Colônia, no início, lá em 1500, século XVI, nós tínhamos que os índios acreditavam que as pessoas adoeciam. Eles acreditam ainda, como eu falei, nas tribos que ainda existem, acreditam que é o sobrenatural que causa as doenças. E como é que eles curavam? Com as medidas dos pajés. Logo depois, os colonizadores chegaram. Quem eram os colonizadores? Os portugueses, os europeus, na verdade. Nós tivemos outros colonizadores também, além dos portugueses. E esses colonizadores, eles trouxeram com si suas doenças. Então, os índios, eles tinham as doenças próprias deles, e os colonizadores trouxeram outras doenças, as doenças europeias, como as gripes, por exemplo.
Ao haver essa mistura de etnias, ao haver essa mistura de raças entre colonizadores e índios, acabou que os colonizadores, os portugueses no caso, passavam essas doenças para os índios. E aí os índios morriam em massa. Os índios eles tinham e têm um sistema imunológico. Quando eu falo índios, entendam como aqueles índios que não têm contato com a civilização moderna, eles não vivem nas cidades. Hoje a gente tem muitas tribos, tem muitos índios que estão inseridos na sociedade moderna, mas quando eu falar índios, lembrem desses índios que vivem isolados. O sistema imunológico deles é um sistema imunológico totalmente diferente, totalmente construído para combater outras doenças, não doenças novas. Então morreram nessa época muitos índios e muitos portugueses, porque os portugueses também não estavam aptos às doenças que tinham aqui no Brasil. As principais doenças que alastraram essa época foram a varíola, a febre amarela e cólera. Temos ainda as pestes, por exemplo, a hanseníase, ela é chamada de lepra, também ela apareceu nessa época do período colonial e imperial. Ela apareceu, não, ela se espalhou nessa época. A assistência de saúde no período colonial ela era praticada principalmente por boticários, que eram pessoas consideradas como farmacêuticos, como se fossem os farmacêuticos de hoje, os bioquímicos de hoje. Eles pegavam plantas medicinais e faziam medicações, faziam substâncias para tratar essas doenças. Então, enquanto os índios usavam as habilidades do pajé para tratar as doenças, utilizando plantas também, os colonizadores utilizavam principalmente os boticários que eram farmacêuticos que faziam o preparo dessas medicações. Tinham também ainda os padres jesuítas. Os padres jesuítas eles tratavam os enfermos, principalmente aqueles enfermos que não tinham tanta chance de melhorar. Eles aproveitavam para tratar os enfermos, principalmente os índios, e fazer com que eles adquirissem a cultura europeia também. Padres jesuítas, catequizando. Nós temos ainda que nessa época, no período colonial, surgiu as primeiras 60 casas de misericórdia aqui no Brasil. A primeira foi em Santos. Então as Santas Casas de Misericórdia que nós temos até hoje, hospitais, temos até hoje, naquela época já prestavam assistência de saúde. Santa Casa de Misericórdia. Então a estrutura sanitária mínima para atender os imigrantes era o que tinha-se como sistema de saúde nessa época do período colonial. Então, eles tentavam fazer medidas de higiene mínimas para que pudessem atender os imigrantes franceses, espanhóis e principalmente os portugueses. Ainda no Brasil Colônia, lá no finalzinho do Brasil Colônia, a gente viu que iniciou lá em 1500, quase 300 anos depois, a família real portuguesa, ela veio para o Brasil, veio fugida de Portugal para cá, fugiu com medo de um baixinho chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte botou a família real para correr de Portugal, eles vieram se alojar aqui no Brasil e a partir da chegada da família real no Brasil, aqui no Brasil, nós tivemos algumas transformações sanitárias, como por exemplo, eles pegavam as pessoas mais pobres, humildes, que viviam no centro da cidade, que tinham algumas doenças e mandavam para as periferias, marginalizavam essas pessoas, colocavam nas margens da cidade, para que a cidade ficasse mais bem vista para a família real, e faziam medidas de higiene também para controlar as doenças, as pestes que tinham naquela época. Família real chegando no Brasil. Nós temos ainda que em 1808, Dom João VI, ele, assim que chegou no Brasil, como não tínhamos médicos, o Brasil inteiro tinha pouquíssimos médicos, em torno de 4 médicos só, que se formaram na Europa e vieram para cá.
Aqui eles formaram, o Dom João VI ele criou duas escolas de medicina, são as duas primeiras escolas de medicina, nível superior, porque antes já existia o ensino de medicina, mas não a nível superior, apenas para a prática. Dom João VI ele criou a escola de medicina em Salvador, aqui na Bahia, e a escola de medicina no Rio de Janeiro, todas elas vinculadas à escola militar. Em 1822, o Brasil proclama independência, ou seja, ele deixa de ser uma colônia de Portugal e vira um império, vira independente, ele se desvincula de Portugal. A partir daí, a saúde ela continua tendo mais ou menos a mesma linha, sendo voltada e pautada pela família real. A família real no Brasil Império era quem dava as diretrizes. Nessa época, ainda não sabia-se direito qual era a origem das doenças e existia uma teoria que dizia o seguinte, que a principal justificativa para o aparecimento das doenças eram os malodores. O nome dessa teoria é chamada de teoria miasmática, ou teoria dos miasmas. Ou seja, as pessoas adoeciam e eles atribuíam essa doença aos malodores. Por exemplo, um cachorro morto no meio da rua, um cachorro morto, aquele odor fétido que ele está emitindo, era o causador das principais doenças que as pessoas tinham. Então, a partir dessa teoria dos miasmas, eles tentavam manter os ambientes sempre limpos e com odor bom, reduzir o odor fétido. Só em fazer essa medida reduzia-se sim as doenças. Porém, a causa da doença não é realmente o odor fétido em si. Mas eles melhoravam o saneamento básico, tentando diminuir as pestes, diminuir as grandes epidemias que nós tínhamos na época. Durante o Brasil Império, outra forma de fazer saúde, outra forma de fazer o controle sanitário foi o controle dos portos. Os portos onde chegam os navios. Então, esse controle dos portos funcionou da seguinte forma. Dr. Manuel Vieira, que era um dos médicos que tinha aqui no Brasil, ele tinha em mente de que as doenças elas passavam de um indivíduo para o outro. Então, aquela teoria lá dos miasmas, ela começou a cair por terra e isso aí não foi o Dr. Manuel quem inventou, ele trouxe a tendência lá da Europa. Na Europa começou um desenvolvimento científico grande e isso começou a refletir aqui no Brasil. Então, as grandes mentes mundiais elas começaram a discutir de que as doenças elas passavam de um indivíduo para o outro. E o que foi essa triagem dos portos, essa separação dos portos? Foi o seguinte, algumas doenças que chegaram aqui no Brasil, elas vieram também por mais um grupo racial que chegou no Brasil, que vivia naquela época também, que eram os negros. Os negros eram escravizados nesse período do Brasil Império e Brasil Colônia também. E quando eles vinham nos navios negreiros, eles adoeciam, já traziam as doenças de lá, e acabavam causando doenças aqui. Então o Dr. Manuel fez o seguinte, ele começou a separar os indivíduos, ele examinava os indivíduos negros que estavam doentes e separavam dos indivíduos negros que estavam bons, que estavam sadios. E deixava entrar dentro do porto, deixava entrar na cidade apenas aqueles indivíduos que estavam sadios. Os indivíduos que estavam doentes, eles ficavam em quarentena. Então ele começou a colocar as pessoas em quarentena, começou a fazer isolamento social, começou a fazer isolamento dos indivíduos já nessa época. Foi nessa época também que Dr. Manuel começou a estipular os conceitos de endemia, epidemia e pandemia. São conceitos que hoje estão bem distribuídos na sociedade, as pessoas sabem os conceitos de epidemia, endemia e pandemia. Não é o conceito que a gente tem hoje detalhadamente, mas é a base para o conceito que a gente tem hoje. Então, chegamos ao final da nossa aula. Hoje falamos sobre Brasil Colônia e Brasil Império. Próxima aula será sobre Brasil República. Brasil República,
O Brasil deixa de ser um império, deixa de ter um imperador e começa a ter presidentes. Então, percebam que a história está andando, a história da saúde está andando junto com a história natural do Brasil. Não deixem de me seguir nas redes sociais, eu posto lá mapas mentais, posto as aulas que eu posto aqui no YouTube e compartilhem para ajudar mais pessoas. Até a próxima, aula 2. Na próxima quarta, vou lançar uma aula por semana. Valeu!